paz a todos, amém? Abra sua Bíblia, lá no livro de Atos, mais precisamente no capítulo 17. Eu vou fazer uma leitura apenas de um versículo. Semana passada, o pastor Caio, me parece que à noite pregou sobre Atos 17, quando Paulo foi falar lá no Areópago, para os atenienses. E no finalzinho desse ocorrido, ele diz alguma coisa que me chamou muita atenção, por isso que me deu abertura para pensar no tema que eu vou propor para os irmãos aqui. Sobre esse tema que nós estamos trabalhando no mês de janeiro, para esse ano no mês de janeiro. Uma igreja para a cidade. Não é uma cidade para uma igreja. Não é a igreja que precisa de uma cidade, é a cidade que precisa de uma igreja. Tem muitas cidades que não têm igreja. Então é preciso que tenha uma igreja espiritual ali, para trazer o fundamento, um chão seguro, um chão diferente, para aquele povo que nem imagina que pode ter na sua vida. A nossa vida não faz sentido, não tem sentido, oscila porque nós não encontramos na mensagem, na vida, na teoria, na ideologia, no pensamento, na reflexão, que eu me alimento todos os dias, não me segura, oscila demais, mas quando o Evangelho vem como boa notícia que vem do céu, e Evangelho não é uma palavra exclusiva do cristianismo. Eu, angelos, esse eu não é eu, prefixo eu, pronome pessoal, mas é um prefixo que significa bom, bem, boa. Angelos, de angel, de anjo, boa mensagem, boas novas. Havia as boas novas de Roma. A gente faz tempo que a gente não vê algum evangelho do governo para nós, em relação aos impostos. Geralmente a boa notícia que vinha do governo de Roma, é que ele teria paz àquele povo. De alguma forma, por meio de alguma situação, haveria paz. Nós estamos vivendo de novo, uma provocação agora na pandemia, com a pandemia psicológica. As redes sociais continuam ainda atacando, provocando, promovendo essa pandemia psicológica que gera fissuras emocionais, sentimentais, físicas, espirituais. Nós andamos como zumbis, e é verdade, a humanidade vai cumprir essa cartilha de produzir zumbis nesse mundo. Gente com a mente rachada, querendo morrer, mas não vai conseguir morrer. Cheio de fissuras, tanta notícia, tantas vozes rachando, querendo virar uma situação. Circunstância é uma coisa, situação é outra. A circunstância vem e ela quer virar uma situação, uma ação situada na minha mente. Mas ela não vem sozinha, ela vem com muitas instâncias, circunstâncias. Instância é pedido feito com exigência. É um termo do direito que, até a última instância, é um pedido feito com exigência. Então imagine, você está cercado por muitas instâncias que exigem uma atenção tua, e você não consegue dar atenção para todo mundo. Só que uma te chama atenção, e uma é suficiente para virar uma ação situada, se tornar uma situação dentro de mim e de você. E o que a igreja de Deus tem para falar para esse povo que está com a mente rachada? Com a mente dividida. Merimenus, meri-meio, nus de noia, merimenoia, mente dividida, e significa ansiedade, o mal desse século, que gera outras crises. Um abismo chama outro abismo, depressão, estresse, síndrome do pânico. A igreja vai ter que aprender a encontrar em Deus, no esconderijo, a sua paz. A boa notícia que eu posso te dar hoje é que Deus tem um lugar reservado que se chama quarto, tameion, lugar de armazenamento, aonde você pode estar lá, se apresentar como o armazém para Deus, cheio de muitas coisas erradas, aonde Deus vai lá e verifica você, que é o armazém
a sala de armazenamento, e Deus começa a tirar algumas coisas que estão acumuladas na sua mente, do seu coração, fritando você, fissurando você, rachando você, gerando esse traumatismo emocional, sentimental, afetivo, espiritual. E Deus quer tirar essas rachaduras da sua mente. Por isso que ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança a sua mente dividida para Deus. Pastor, então tem que arrancar minha cabeça. Se você pudesse deixar a cabeça com Deus, você ia ficar sem cabeça, mas tu ia ficar em paz. A maior guerra hoje é aqui, ó. Satanás sempre usou essa estratégia de usar a nossa mente para nos derrotar. Já viu aquela apresentação dos caras que vão lutar o UFC? Eles pesam, se apresentam, aí, né? Aí ali o cara diz tudo que ele não queria ouvir para ele, mas fala para o outro, querendo intimidá-lo. Eu vou quebrar você, eu vou matar você, tua mãe, todo mundo, teu cachorrinho, vou roubar os seus bens. E o cara entra numa pira ali, porque mexe no psicológico. E eles acham, e às vezes conseguem, começa a derrota ali. O cara vai me pegar. E aí a gente vai embora com as palavras agressivas, as palavras que têm poder, começam a entrar no meu coração e na minha mente. E isso vai gerando ódio, então eu começo a não ter um sentimento de paz, mas ódio pelo cara que me disse tudo isso, que nem fez isso sobre mim ainda. Meus irmãos, uma igreja para uma cidade tem a ver com uma igreja santa, uma igreja que tem o domínio do Espírito, que tem a mente de Deus, que sabe todas as profundezas de Deus, sabe tudo sobre o ser humano. 1 Coríntios 2. É essa igreja que precisa estar no meio dessa cidade, acalmando o povo dessa cidade. Presta atenção, verso 30 do capítulo 17 de Atos. Na verdade, se você ler aqui, verso 24 diz assim, capítulo 17 de Atos, verso 24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita nos santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá, primeiro, vida, respiração e tudo que você precisa. Olha aqui, vida, respiração e tudo que você precisa. Esse é o Deus verdadeiro. Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Ele te dá vida, respiração e tudo que você precisa. Ele remete aqui a Adão, que tinha vida, sopro de vida, a respiração, e tinha tudo, 99,9% de comer tudo, de experimentar tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma ordem só. Uma ordem só. A gente vive hoje com muitas nãos, não pode, não pode, não pode. E Adão só tinha uma. Custava administrar isso. Por causa disso, estamos aqui sofrendo. E eu acho que lá em cima no céu, Adão vai ser muito. Se bem que quem começou foi a Eva, né? Que fique bem explanado. Mas também, quem tentou ou quem persuadiu o homem não foi a serpente, foi a mulher. Mas não quero entrar nesse detalhe não, mas olha só, ele está dizendo aqui da criação do caráter de Deus. Olha só o verso 26, olha só, está arremetendo aqui Adão. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha só, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não, Deus é diferente. Deus não pode ser manipulado, correto, irmãos? Deus não pode ser manipulado. Agora olha o verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Quando havia tempos de ignorância, Deus não levou em conta.
Mas olha agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Agora a igreja tem a mensagem, como Paulo trazendo aqui, ele tem a mensagem para dizer para todos aí fora, nesta cidade, que no tempo da ignorância, até eu chegar aqui e falar para vocês, vocês estavam ignorantes a respeito do Deus verdadeiro, mas agora, notifico a vocês, que todos vocês se arrependam. Então a mensagem que a igreja tem para uma cidade, para qualquer lugar, é de arrependimento, envolve pecado, é transformação de vidas. Não é só propor um trabalho social, não é só isso não, vai além disso. Pode ter certeza, o trabalho social pode acontecer e você nunca pregar arrependimento para esse povo. O trabalho social fica, os resultados sociais ficam, e ele fica no inferno e tu vai com Deus. E quem é inteligente sabe que eu não estou falando mal dos projetos sociais. A igreja tem uma mensagem, a mensagem é que em nome do Senhor fosse pregado a mensagem do arrependimento para a remissão de pecados. Uma igreja existe numa cidade para realmente ser essa portadora do evangelho que diz, olha, se arrependa, confesse os seus pecados e produza fruto de arrependimento. Ninguém confessa pecado sem antes se arrepender. E o arrependimento é produzido pelo Espírito. O Espírito persuade você, persuasere, super suave, ele vai, te seduz com a mensagem que está sendo pregada, e ele começa a modificar dentro de você, e você começa a ser persuadido pelo Espírito, a concordar com Deus a respeito da sua situação espiritual, da sua situação carnal, da sua situação emocional, sentimental, afetiva, que está toda desregrada. Aí o evangelho vem e diga, se arrependa. Aí você começa a confessar os pecados, aí começa a libertação. Aí daqui um pouco fala assim, olha, eu não quero mais ser aquele mesmo, agora eu vou produzir fruto de arrependimento, novas atitudes, não as antigas, mas novas atitudes, fruto de arrependimento. Essa mensagem continua sendo a mensagem que a igreja tem que pregar nas cidades, e isso não vai mudar, e é a mensagem que está pronunciada pelo próprio Jesus, dizendo assim, lá em Lucas, que seja pregado em meu nome, a mensagem do arrependimento para a remissão dos pecados. Não tem outra boa notícia para uma cidade, a não ser, primeiro, resolver o seu problema com Deus, resolver a sua problema com Deus. Por isso que Paulo agora, ele está sendo assim, olha, vocês estão me ouvindo aqui, agora notifico a todos os homens que se arrependam. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Então isso vai acontecer. E eu já digo, a Bíblia fala que o juízo vai começar pela igreja, e já está começando, eu creio no meu coração, coisa minha, que nós já está começando, aliás, tem que começar em alguma geração o princípio das dores, e talvez seja a nossa geração, que vai começar a sentir o princípio das dores. E o juízo começa no seio da igreja. A igreja é a primeira a ser exortada, a ensinada, a repreendida, corrigida e educada na justiça. Essa igreja não pode se apresentar como uma bela igreja que tem uma programação maravilhosa para os de dentro e para os de fora. Não, sobretudo, ela precisa ter a mensagem que vai mudar, transformar as vidas. E a gente passa muito tempo pensando em programação de igreja, esquecendo de pregar o evangelho do arrependimento. Não é verdade? Qual é a última vez que você pregou o evangelho para alguém e pediu para a pessoa se arrepender? Porque lá na Europa você fala isso, você vai preso. Você vê como estão as coisas. Vai chegar aqui, meus irmãos, nós seremos censurados. E nós já estamos sendo censurados. Vão querer calar a nossa boca. Essa igreja vai fugir ou vai para o pau? Essa igreja vai fugir, ou vai enfrentar, ou vai avançar? Depois que Paulo e Silas são presos, eu acho que Pedro, não sei, agora não estou esquecendo, lá em Atos 4. Eles acabaram de ser soltos, voltaram a pregar nas sinagogas.
E a igreja orando por eles, para que eles sejam mais ousados. Eu pergunto, qual é o conhecimento que essa igreja vai ter para identificar que tal ordem, de tal autoridade, que não está dentro da ordem maior de Deus de pregar o evangelho. Por exemplo, o governo estabelece que nós podemos pregar o evangelho. E aí? Você vai se esconder? Essa é a grande questão. Nós estamos nos dobrando a cada dia por pequenas coisas. E aí a marca da besta vai pegar os besta, que não vigia. Alguém perto de você tem que vigiar, ter uma visão espiritual acerca dos acontecimentos que estão acontecendo. É redundante falar isso, mas é verdade. Então aqui ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Presta atenção. Sendo assim, uma igreja para a cidade, o tema que eu propus é o seguinte: uma igreja que avança. Uma igreja que avança em tempos de ignorância. Uma igreja que avança em tempos de ignorância. Seja aonde for. Está aqui. Paulo estava avançando e chegou num ambiente areópago, onde tinha muitos deuses. E lá ele viu só ignorância a respeito do Deus verdadeiro. Então, Paulo foi uma pessoa, e de certa forma a igreja pode avançar através de uma pessoa, porque a igreja avançou na Europa através de Paulo, que passou a Macedônia, e a primeira pessoa a se converter foi Lídia, uma muambeira que vendia púrpura. E aí começou uma igreja na casa dela. A igreja começa a acontecer através de uma pessoa. A responsabilidade da igreja não é dos pastores, não são dos presbíteros. A responsabilidade da igreja, a nossa igreja aqui em Marília, é de todos nós. Se você espera que eu ganhe almas para você, para essa igreja, você está enganado. Eu vou fazer meu papel de adorar a Deus, me colocar à disposição para ser um sal e luz aí fora. Mas a responsabilidade, a missão é para todos. Como sempre, eu falo coisas diferentes do que eu vou pregar. Atos 17, verso 30 e 31, traz base para esse tema. Uma igreja que avança em tempos de ignorância. Por que a igreja precisa avançar? E como é que ela avança? Ela precisa primeiro saber quem ela é. Você precisa conhecer a sua natureza, o que você é, a igreja. Você precisa saber o que é a igreja. O que é a igreja? A primeira menção de igreja, nós vemos lá em Mateus 16. Eu não tenho costume de fazer o que eu faço, como eu vou fazer hoje. Ler vários textos. Geralmente eu prego só um texto. Mas eu quero fazer uma viagem aqui com vocês, para fundamentar, primeiro, a natureza dessa igreja. Você que é a igreja do Senhor, você não é qualquer um. A sua natureza é divina, amém? A sua origem é divina. Vamos lá, Mateus 16. Aqui em Mateus 16, é a primeira menção, foi falada por Jesus Cristo. A primeira palavra de igreja foi falada por Jesus Cristo. Aqui, Jesus Cristo dá início à formação da sua igreja. E é essa igreja aqui, uma igreja visível, sim, visível, mas uma igreja sobretudo espiritual, para uma cidade carnal, idólatra, pagã, bagunçada, totalmente desorientada e desajustada. Veja comigo no verso 13, no capítulo 16 de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia. Isso aqui é uma cidade. Existiam duas cidades chamadas Cesareia no Novo Testamento. Essa aqui de Filipe era uma cidade que Filipe construiu em nome para homenagear
Tibério César, por isso Césares. Então essa cidade aqui, me parece que ela foi ornamentada, criada, construída como um projeto humano. Para elevar ao homem idolatria. Vocês lembram da narrativa de Torre de Babel? Projeto dos homens. Não batia com a vontade de Deus. Mas vamos lá, Jesus vai exatamente para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Olha aí agora, como sempre, Pedro se manifesta. Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há uma confissão aqui espiritual, não revelada na carne, mas revelada pelo Espírito. Em outro texto vai dizer isso: Pedro, ainda bem que você não revelou isso na carne, mas revelou isso pelo Espírito. Sendo essa palavra, essa confissão espiritual, e toda confissão traz a ideia de você falar a mesma coisa, de repetir, de concordar. Por isso que primeiro o Espírito revela, depois você verbaliza. Primeiro o Espírito sonda o seu coração, traz à tona o que ele sondou, que você não pode fazer com você mesmo. Quando ele traz à tona, ele traz para você aquilo que você é, sem saber que você sabe sobre você. Nossa. E ele te pega de surpresa, aí fala assim: você é esse mesmo, você é essa mesma. Aí você vai lá: meu Deus, então eu confesso, eu concordo contigo. Homologel, homologar, de homologação, de concordar, que também é usado como termo no direito. Então Pedro confessa ali Jesus Cristo porque foi revelado pelo Espírito. E olha que interessante, aqui começa a natureza da igreja espiritual. Não pode ser qualquer igreja, não pode ser uma instituição, não pode ser, eu pelo menos quero dizer na minha palavra aqui, não pode ser uma instituição, uma comunidade. Não estou falando disso, eu estou falando de uma igreja espiritual, que tem a sua origem o próprio Cristo. Para uma cidade onde a gente vai encontrar muitas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E olha o verso 17, diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Petros, lasca de pedra. Pedro significa Petros, no grego significa lasca de pedra, pedregulho. Deus não constrói a sua igreja em pedregulho. Eu digo que você é pedregulho, você é lasca de pedra. E sobre esta pedra, Petra, rocha. Um joguinho de palavras aqui, de Jesus propositadamente. Também te digo que sobre esta pedra, olha lá, Petras, que é rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. O que eu quero dizer? Mateus propõe uma igreja edificada, fundamentada, alicerçada em Cristo. Sua origem e natureza está em Cristo, o ungido. A palavra que ele usa ali, construir, é oikodomel. Construir casas. A igreja, ela ainda está sendo construída. E ela traz a ideia de edificação, como algo que se constrói de cima para, que começa do alicerce para. Ninguém começa a construção de uma casa de cima para baixo. A princípio, ninguém começa pelo telhado. Eu fico perguntando, aonde que esse telhado fica? Só se estiver suspenso. Dá? Talvez, dá trabalhão. Mas de qualquer forma vai ter que chegar no fundamento. A palavra no hebraico para construção aqui é maravilhoso. Baná, que forma a palavra filho, ben, e que forma a palavra bayit, casa.
Baná significa construir continuamente revelando. Quando ele usa essa palavra aqui no hebraico, está dizendo assim, olha, eu vou construir a minha igreja, continuamente revelando. Então presta atenção. A igreja, ela foi revelada por Jesus Cristo. Eu e você, nós somos revelados para o mundo. Eu e você temos em nós esse instrumento de revelação para o mundo. A igreja precisa se revelar, não pode se esconder. Construir uma herança para o alto, casa continuamente para o alto, filhos como herança para o Senhor. Todas essas traduções que eu falei aqui, é a palavra baná, construir, porque a palavra filho no hebraico tem a ideia de construção, que é aquele que dá continuidade da casa, a continuidade da casa. Filho significa continuidade da casa. Nesta cidade, ainda há filhos que vão continuar esta casa. Quem é que faz isso? Quem é que procura esses outros filhos aí para colocar dentro dessa casa que está construindo e edificada? A igreja. Eu e você. Eu e você. Nós somos os que temos a mensagem de dizer assim, olha, existe lugar para você dentro dessa casa. Como? Confesse Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida. Se arrependa. Confesse seus pecados. Produza fruto de arrependimento. A igreja pode usar de várias coisas para atrair a sociedade, a cidade, mas não pode esquecer da mensagem do arrependimento. Ela deve abrir as portas para todos, mas tem que dizer para elas aqui dentro que aqui tem ordem, que aqui tem o esquema da triagem, o esquema da internação, o esquema da libertação, da cura, passa pelos princípios e valores espirituais da palavra. Não é de qualquer jeito, certo? Não é de qualquer jeito. Não entra e faz bagunça. Ou alguém entra na sua casa e faz o que quer. Eu tinha um amigo, eu não sei se ele está escutando, talvez ele escute. O Juba conhece, talvez ele saiba que é ele. É o C mesmo. Folgado, hein? Ele ia na minha casa, abria a geladeira, arrotava na mesa. Você quer mais liberdade do que essa? Filho, não estava nem aí. E continuei na minha casa. E o povo gostava dele. Era porquinho, mas... se for outras pessoas, ia ficar escandalizado. A igreja tem a mensagem, a igreja tem a natureza, a igreja tem a origem, a igreja sabe. Ela precisa saber que existem lugares para outros filhos dentro dessa casa. Mas quando o filho chega, não pode ser do jeito deles. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso? Quando alguém chega na tua casa, faz do jeito que quer? Não. É duro ouvir isso? Muito duro, não tem problema. É assim que funciona. Os nossos filhos sofrem dentro de casa. Então essa igreja aqui será edificada no fundamento rocha que é Cristo. Então, se é nele, tem que ser conforme o caráter de Cristo, não sobre o caráter de Pedro, que era uma lasca de pedra, que era um pedregulho. Uma igreja edificada por Cristo e em Cristo, para uma cidade projetada pelos homens e para os homens. Está aqui. Cesareia era uma cidade pensada para os homens, feita pelos homens e pensada para os homens. Jesus chega no ambiente para dizer assim, olha, essas cidades serão feitas do jeito que eles querem, mas a minha igreja, ela vai ser construída sobre a rocha. A igreja, ela tem, mais do que a cidade, uma proposta de construção numa fundação segura. Numa fundação segura. Aqui ó. Há uma igreja construída por Cristo, que tem lugar seguro, lugar estratégico de guerra, igreja que sabe onde é o seu QG, o seu quartel-general. Por quê? Olha os versículos 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer, essa igreja que está nesse lugar, ela vai vencer, só vai vencer se ela estiver na rocha. Se ela não está na rocha, ela perde. O inferno vai conseguir vencê-la. Mas se ela está no fundamento, Satanás, o inferno não vence essa igreja, porque ela está na rocha. E outra, ligação direta com Deus. Olha aqui, olha o quartel-general aí, ó. Ligação direta da terra
Ligação direta, a terra e o céu, entre o céu e a terra. Quem tem a chave, liga e desliga. Quem não tem chave, não entra em casa e nem liga o carro para se movimentar. Por quê? Se você não tem a chave com você, do evangelho dentro de você, que é Cristo, você não se movimenta. Você pode achar que pode ligar o seu carro, mas não vai se movimentar. E só avança quem se movimenta. Só avança quem se movimenta. E quando fala de levantar aqui, significa uma construção continuamente para o alto. A ideia de edificação. Movimento para cima. Porque o primeiro movimento da igreja é para Deus. O primeiro relacionamento da igreja, quando ela começa a existir, tem a ver, ela está fixada e bem compromissada com o eterno. Amém? Ela não é para uma cidade sem compromisso com Deus. Ela não está lá para fazer só trabalho social. Primeiro, ela está instalada na rocha que é Cristo para adoração e proclamação desse fundamento que é Cristo. Amém, meus irmãos? Porque se eu construo do jeito que eu quero essa igreja, e nós estamos vendo o cenário de muitas igrejas aí morrer. Instituição morre. Igreja fecha. A igreja de Deus permanece. Dependendo o que você propõe como fundamento, vai vir a tempestade, vai vir os ventos, e aí a casa cai. Uma igreja edificada por Cristo para uma cidade projetada pelos homens e para os homens. Está aqui. Então ela nasce, a igreja precisa saber que a sua origem está em Cristo. Sendo assim, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. Então vamos para um outro momento, porque daqui para frente Deus vai preparar essa igreja, os discípulos e os demais outros discípulos, para o dia do Pentecostes. Olha Atos 1, vê lá Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do verso 1. Melhor, do verso 6 a 8. Atos capítulo 1, do verso 6 a 8, diz assim: então os que estavam reunidos, olha lá, uma igreja reunida, para uma cidade talvez desunida, desajustada, perguntaram, Senhor, será este tempo que restaures o reino de Israel? Eles estavam querendo logo que seja restaurado o reino. O que é reino? Olha aqui, reino, sabe o que significa, meus irmãos? Basileia, basileia, base no grego significa pé, o que segura, fundamento, Cristo. Eles estão preocupados se logo Jesus vai logo, porque Jesus estava indo embora aqui, ascensão. Eles querem que logo Jesus volte e já estabeleça o reino de Israel. E os caras perguntam e Jesus responde para eles: olha, não é no tempo de vocês não. Isso quer dizer o seguinte, que essa igreja que tem origem em Cristo, ela não precisa saber de tudo sobre Deus. Está aqui. Ela só precisa obedecer. Só isso. Está aqui, ó. Olha o verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A igreja não precisa saber de algumas coisas de Deus, porque tem a ver com a vontade soberana de Deus. Amém? Correto? Os irmãos entendem dessa forma? É certo que nós temos textos que fala: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas nem tudo Deus se revela para nós. Jesus está querendo chegar num ponto aqui de capacitação. Jesus, Ele criou a sua igreja com Ele mesmo. Eu sou o fundamento dessa igreja. Daqui para frente vocês precisam ser capacitados pelo Espírito, porque se eu não for o Consolador, não, o Paracletos. O Paracletos vem ao lado de paralelo, kletos, de chamado, que forma a palavra eclectos, que forma a palavra eclésia, igreja. Se Jesus é o fundamento dessa igreja, o Espírito Santo é a manutenção dessa igreja.
O Espírito Santo é o que mantém a igreja em dia, capacitada para avançar e para brigar. Meus irmãos, é guerra. Não pense daqui para frente e vão passar a mão no você, não. Não posso falar as coisas que eu quero falar, mas vai dar ruim. Não quero assustar vocês não, mas daqui para frente, eu vou destruir o que eu construí e eu vou arrancar o que eu plantei. E isso em toda a terra. Você, Baruque, apenas fique quietinho, esperando que eu vou preservar a sua vida como despojo. Obedeça apenas, Baruque. Baruque significa abençoado no hebraico. E ser abençoado por Deus é saber do seu chamado. Sabendo do seu chamado, não queira fugir do seu chamado, querendo buscar grandezas. Deus exorta Baruque, fala assim, volta para o teu lugar, vai continuar escrevendo as escrituras para Jeremias. E Jeremias era um profeta que sofria muito. E quem andava com um profeta que sofre, sofre junto também. Baruque queria sair fora, não aguento mais ficar com esse Jeremias, ele só é preso, ele leva para a cisterna, ele é atacado, todo mundo gosta dele, e eu quero ficar no palácio. Não, você não vai ficar no palácio, você vai ficar onde você está. E a única coisa que eu prometo para você, você será despojo. Meus irmãos, o que é despojo no meio da destruição que vai vir daqui para frente? O que é despojo? São os objetos que continuam intactos. O despojo é exatamente que no meio, passou um furacão aqui, aí eu encontro o violão intacto, é isso, o despojo é o que eu posso recolher, para levar para mim, como algo inteiro. Na vida a gente vai começar a descobrir daqui para frente, que o fato de estar vivo, já é uma bênção para nós. Em Deus nos manter existindo e acontecendo, já é uma bênção para nós. E quem dá essa vida, lembra? O Senhor que dá vida, respiração e tudo mais. Baruque, você não precisa de mais nada, a minha graça, como Paulo, te basta. Porque a tendência de todo filho de Deus, a tendência daqueles que compõem a igreja, é fugir do aperto, é fugir da responsabilidade de ser igreja, é não entender que Atos, os caras, as autoridades pediam para não fazer, os caras faziam tudo o contrário. E aí a gente vai aceitando qualquer coisa nesse mundo aqui, e quando a gente não aceita, a gente é taxado como conspiracionista, qualquer coisa. Meus irmãos, eu quero saber que hora que nós vamos identificar, quem é que vai conseguir identificar a besta? A igreja tem que estar, e eu dou uma dica aqui, ó, ela está fundamentada em Cristo, ela tem a presença do Espírito Santo, depois que Jesus vai assunto aos céus, o Espírito Santo permanece, que é o mantenedor desta igreja, presta atenção. E o Espírito Santo é aquele que vai capacitar a nós termos o discernimento de enxergar o tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Pastor, não queria ouvir essa mensagem, mas é verdade, tempos difíceis. E o Espírito Santo vai trazer para nós, essa paz, para nós avançarmos como igreja. E é o que aconteceu aqui, ó, em Atos. Verso 7, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você viu que eu li textos que têm a ver com cidades, Atenas, Cesareia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Presta atenção. Uma igreja capacitada por Cristo, é uma igreja cheia do Espírito, em direção a algumas cidades que não tem o movimento de Deus. A perspectiva teológica do livro de Atos, sabe qual é? Lucas, que escreveu os evangelhos, é o mesmo autor de Atos. A perspectiva teológica de Atos sabe o quê? É começar em Jerusalém, ir para a Judéia, Samaria, é centrífugo. Começa do centro, e é no centro que começa o poder. O Espírito Santo desce sobre eles, e capacita essa igreja, habilidade para ser. Aliás, capacidade de realização. O Espírito Santo vem para capacitar essa igreja, que está
fundamentada, mas que agora precisa ser desenvolvida com a capacidade de realização pelo Espírito. E agora o que vai acontecer? Jerusalém, aí Samaria, Jerusalém, Samaria, fica um pouquinho, Judéia, Samaria não, Judéia, Samaria, e aí até os confins da terra, rodeando tudo. E vai. Movimento. Testemunha no hebraico significa ad, significa olhos e porta. Está dizendo assim, que quem tem olhos e olha para a porta, sabe identificar quem está entrando e quem está saindo. Movimento. O que é testemunho? É quando eu posso testemunhar que de fato eu vi o assassinato, que eu vi o acidente, e eu posso dizer como é que foi. Então é observar o movimento. Essas cidades ainda não tinha visto através da igreja, tinha visto isso através de Jesus, mas não da igreja, sem Cristo. Agora ela será vista, e ela vai incomodar através da igreja capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Agora eles vão ver o movimento que eu vou fazer. Por isso que depois do Pentecoste, e aí o que acontece? As nações que estavam lá começam a ouvir na língua deles, no idioma deles, tudo o que Deus fala. Então é um movimento do Espírito que toca a vida das pessoas, da igreja, daqueles 120 irmãos, que começa a proclamar o Evangelho para todas as nações a partir de Jerusalém. E daqui para frente começa um processo centrífugo, como a máquina de lavar que você tem na sua casa. Começa a rodar devagarinho, depois que termina, a minha máquina, cara, parece que faz 1 hora de centrifugação. Dá raiva. A hora que vai ver, está tudo grudado nos cantos. Porque a força centrífuga do Espírito é nos enviar para todos os lugares. Chegou em Jerusalém, chegou na Judéia, Samaria, chegou em Marília. Amém? Chegou na minha casa, chegou na sua família, chegou na geração que você foi evangelizado, chegou na nossa casa. Isso aqui é verdade. Eu posso testemunhar, você pode testemunhar. Esse movimento do Espírito chegou em Marília, chegou nessa igreja, chegou sobre as nossas vidas. É desse movimento que Marília precisa conhecer através da igreja. O movimento do Espírito. A palavra cidade no hebraico é Air. Air, que significa observar o trabalho das pessoas. É experimentar, realizar trabalhos. Mas uma tradução messiânica ali significa experimentar as realizações do Espírito. Lá em Cesareia, possivelmente, eles faziam do jeito que eles queriam. Lá em Jerusalém, eles faziam segundo o que eles queriam. Mas quando o Espírito Santo pega uma igreja nessa cidade, essa cidade muda o seu caráter, porque agora tem uma igreja que vai dar um movimento para essa cidade. Por isso que agora eles vão ver não o movimento das pessoas, mas vai ver o movimento do Espírito. Experimentar e observar as realizações do Espírito, da vontade de Deus. Vocês têm noção disso? Que esta cidade espera uma realização espiritual através de você, com as suas mãos. Vou terminar, irmãos. Agora vai para Atos 18. Atos 18. A gente precisa saber que essa igreja foi avançando. Passaram até aqui 18, muitas cidades foram avançadas, foram passadas. O evangelho chegou nelas. Algumas cidades se abriram para o evangelho, outras não. Certo?
E aqui em Atos 18, a gente vai ver quando nasceu a igreja de Corinto, para chegar onde eu quero chegar. Eu li lá o 17, né? Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica aos homens, que em toda parte, a ignorância aqui é ignoia, sem conhecimento, de gnosticismo. Que todos, em toda parte, em todas as cidades, se arrependam. Então, para todas as cidades, a igreja tem a mensagem correta. E a mensagem é arrependimento. Para esses dias, que as coisas estão afunilando, o arrependimento é a melhor mensagem que eu posso ouvir. Como é bom chorar na presença de Deus. Como é bom ajoelhar e entrar no quarto e ser constrangido pela presença do Espírito, a resolver o seu problema íntimo com Deus. Como é bom ser humilhado por Deus. Como é bom ser quebrado por Deus. Como é bom sentir a presença dEle. Como é bom Ele fazer a gente chorar. Isso quebra a gente, deixa a gente um pouco mais. Olha o verso 1 do capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para onde? Corinto, outra cidade. Uma igreja para uma cidade. Olha aqui, uma igreja para uma cidade. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, olha lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Olha aqui, uma igreja que se aproxima. Paulo está sendo aqui a igreja. Uma igreja que se aproxima. É uma igreja que avança. Uma igreja que avança é uma igreja que se aproxima. Em tempos de ignorância, pode ter certeza, agora o bicho vai pegar, porque chegaram em Corinto, uma das piores igrejas, ou melhor, não em piores igrejas, piores cidades. E o evangelho entrou lá, numa situação improvável. Aqui está chegando o evangelho, num local improvável, cheio de muita idolatria, paganismo, promiscuidade. E olha lá, verso 3, e posto que eram do mesmo ofício, uma igreja que é criativa, uma igreja que tem uma profissão, uma igreja artista, homotécne, no grego, igual, homo igual, técne, trabalho, o mesmo ofício, uma igreja que trabalha, para uma cidade, aqui, de novo, passou a morar com eles, uma igreja que permanece, que mora numa cidade, mene, significa observar, experimentar nações que se movimentam, nações se movimentando, exatamente isso, permaneça, quer dizer, veja, experimenta essa nação se movimentando, no hebraico, amad, é uma igreja que permanece, uma igreja que trabalha, aí verso 3, passou a morar com eles e ali trabalhava, uma igreja que trabalhava, pois a profissão, uma igreja que tinha uma profissão, ergo, técnico, na verdade, ofício, e fazia tendas, esquenopoios, que fazia um trabalho, fazia coisas acontecerem, construía. Me lembrei agora, Juba, aquele projeto, dentro do projeto Belém, que vocês promoveram a construção de uma pessoa, você vê, profissionais que não eram desse ofício, mas que chamaram pessoas que conheciam sobre o ofício de trabalhar construção, e eles construíram, conseguiram verbas, recursos, e construíram a casa de uma pessoa que estava toda desfeita. É isso, a igreja que trabalha, a igreja que se movimenta, a igreja que avança. Se essa pessoa está na igreja, eu não sei, eu só sei que a igreja fez esse trabalho. Uma igreja que trabalha, uma igreja também que dialoga, presta atenção aqui, e todos os sábados discorria na sinagoga. Discorrer aqui é diálogos,
através das palavras. É uma igreja que usava as palavras para conversar com a pessoa, com os de fora. Uma igreja que dialoga, não é aquele crente bitolado que só fala da Bíblia, sem noção, sem contextualizar, sem entender o momento, e mais incomoda do que ajuda. Jesus, quando chegou perto da mulher samaritana, ele começou dizendo que ele era Jesus, o Filho de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem aqui agora, senão tu vai para o inferno. Não. Como é que ele começou a conversa? Me dá um copo d'água. Me dá um pouco d'água. Aí a mulher começa a conversar com ele. Como é que você pede para mim que sou mulher, e sou samaritano, e você é judeu? Ah, mas o quê? Ah, pega você. Aí começa o diálogo. Certamente Jesus, como fundamento dessa igreja, da minha e da sua vida, vai te ensinar a você dialogar com as pessoas. Certamente o Espírito Santo, ele é aquele que vai dar continuidade a esse diálogo espiritual para conquistar, para a gente ter poder de escorrer qualquer coisa. E olha que interessante, e a igreja o que fazia? Persuadia tanto gregos como judeus, judeus como gregos, persuadia, dialogando. É uma igreja que conversava com os de fora, persuadindo, alcançando os homens. Então olha só, uma igreja para uma cidade tem que ser uma igreja que dialoga, que trabalha, que tem um ofício, que proporciona irmãos que têm profissão, e que persuade os homens. E olha que interessante, para persuadir judeus e gregos, você tem que ter um mínimo de conhecimento de religião e fé, judeus, o mínimo de filosofia e conhecimento, os gregos. É uma igreja que sabe conversar. Essa igreja que o Espírito Santo está capacitando aqui a ter conhecimento. A gente precisa saber conversar. E vamos lá, por último. Agora 1 Coríntios capítulo 1, rapidamente. Como eu falei, eu não tenho costume de fazer esse tipo de pregação, de usar vários textos. Primeira vez que eu estou fazendo isso. Mas eu precisava, porque quando eu fui, na verdade eu ia pregar esse texto de 1 Coríntios aqui. Aí quando eu fui ver onde nasceu Corinto, quem é essa igreja, quando é a primeira vez que fala que é igreja, lá em Atos, e fui buscando, falei, eu preciso saber, falar que essa igreja nasceu de Deus, nasceu de Cristo, ela é mantida pelo Espírito Santo, e que ela é o que vai dar continuidade, porque agora que é a igreja de Deus, olha só, a igreja fundada em Cristo, Atos, uma igreja capacitada pelo Espírito Santo, e agora aqui em Corinto, a igreja de Deus. Cara do céu, olha aqui meus irmãos, primeiro versículo, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, uma igreja que está presente para uma cidade, uma igreja que está presente para uma cidade, ela está presente, ela acontece, ela não se esconde, ela dialoga, ela trabalha, ela persuade, ela se movimenta, porque quem movimenta essa igreja é o Espírito, amém? É o Espírito. Pastor, o que essa mensagem tem a ver comigo? Tudo a ver, tudo a ver, você precisa se movimentar. A gente espera coletivamente uma unção, só se Deus abrir e rasgar os céus e trazer um avivamento. Eu peço mais que Deus faça um trabalho espiritual particular no seu coração, para você começar a acordar, porque basta uma pessoa para fazer um grande movimento numa cidade, basta uma pessoa no trabalho para fazer um grande movimento no trabalho. E olha que interessante, a igreja de Deus que está em Corinto, uma igreja presente numa cidade, e quem é essa igreja? Uma igreja santificada, no meio de uma sociedade, Corinto, promíscua, profana. Olha aqui, Deus permite, e eu quero terminar com esses dados. Corinto, cidade portuária, cidade de rota comercial, grande, importante na época, muita gente ia lá. Porto, a gente sabe que Porto dá confusão, tem coisa errada, corrupção, promiscuidade, bagunça, coisa errada, bandidagem, tudo. Tinha já falei isso aqui, vou falar de novo. Tinha os guias turísticos que chegavam lá, com os navios que vinham de fora,
E os caras que vinham de fora, alguns não conheciam Corinto. Aí o guia turístico falou assim: e aí, vamos corintianizar? Corinto não é de Deus não, mas tudo bem. Vamos corintianestai, no grego. Em outras palavras, estava dizendo assim: vamos fazer o que o diabo gosta. Significa exatamente, vamos fazer o que a carne gosta. Por isso que Corinto não é de Deus. Brincando. Vamos fazer o que o diabo gosta. Quer dizer, eu vou apresentar para você uma rota que não é comercial. Ela é cultural, ela é turística. E ela faz um tour aí pelos pubs, os barzinhos de Corinto. Inclusive, se você quer prestar um culto aí para um Deus aí, ali no templo ali nós temos pelo menos 1000 prostitutas. Como assim 1000 prostitutas? Se você quiser prestar culto a um Deus, certamente você vai ter que se envolver sexualmente com essa prostituta que representa esse Deus. Rapaz, é isso mesmo, compra uma carninha, oferece o sacrifício, e aí dá uma voltinha com a deusa lá. É dentro desse contexto que a igreja chega. Só que aquela sociedade estava saturada, ninguém aguentava mais viver daquele jeito. Aí o evangelho chega com uma boa notícia para salvar, um lugar improvável. E aí já tinha acontecido que Paulo chegou lá, lembra, em Atos 18? Atos 18, trabalhavam, tinham profissão, dialogavam, persuadiam os homens. Bastou um homem para começar toda uma história numa cidade improvável, promíscua, idólatra. O que acontece? Ali começa uma igreja presente de Deus. Deus está presente com essa igreja, amém? Olha aqui, Deus está presente na nossa igreja, amém? Vou terminar. E aqui, aos santificados em Cristo Jesus, os que permanecem, os que são cercados e separados para permanecerem nesse fundamento, para serem santos, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, cidades, aldeias, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e Senhor nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar por aqui, dizendo o seguinte, que é um tema que eu fui estudando, que eu não dominava muito, mas que me chamou a atenção para uma responsabilidade particular, mas também coletiva. Nós só teremos resultados coletivos, positivos, espirituais nessa igreja, quando os particulares começarem a serem responsáveis. Nós não teremos uma igreja fortalecida, falei isso hoje também, se nós não tivermos famílias fortalecidas, crentes dentro dessa família que pagam preço, e que influencia primeiro os dentro de casa, inflama a família, para começar a vir na igreja, se tornar uma referência, chamando a atenção de outra família que também quer ser assim, porque geralmente, não é assim? Pastor, eu quero conversar, você educa os seus filhos dessa forma. Eu falei assim, você quer aprender? Pode ser do mesmo jeito, mas é o mesmo princípio. Se você for firme, vai dar resultado. E começa a inflamar, aí a gente tem uma igreja saudável, uma igreja fortalecida, aí começa a saber que aí fora, os nossos filhos vão testemunhar, aí o movimento do Espírito começa a atingir os nossos filhos. Os nossos filhos serão sinais e maravilhas. Uma geração que vai brilhar, já é sal desde pequeno, luz desde pequeno. A gente parou, a gente esqueceu das promessas, nós esquecemos de Atos, até os confins da terra, não terminou. Precisa continuar. Hoje eu estou em Marília. Hoje eu estou vivo, até hoje aqui em Marília. Amanhã eu não sei se eu estou vivo. E daqui um pouco eu não sei se eu estou em Marília. Mas hoje eu estou em Marília. E eu vim sob palavra de Deus para essa cidade. As duras penas, passando tudo que eu passei. E eu não me arrependo de nada. Me arrependo dos pecados que eu cometi. Mas não me arrependo de ter passado por tribulação. Me arrependo dos meus pecados. Em outras palavras,
Eu quero ter certeza de que eu vim para cá com a minha família para ser uma bênção nessa cidade, nessa igreja. E olha, quando eu estava com os meus 3 filhos, eu vou terminar com isso. Eu não imaginava que eu ia ter o que eu tenho hoje. Quando eu estava em Londrina, estava indo a Brasília, fui para Londrina e foi um ano que eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer, ou eu fico em Marília, Brasília, ou vai acontecer alguma coisa com a igreja vai ser transformada, ou Deus vai me transformar, não sei. Eu só sei que Deus, eu estava com esse pressentimento, de repente, descobri lá na frente que Deus estava me chamando para Marília. Mas antes disso, eu fui para Londrina, chegou uma irmã e falou assim, olha, eu vejo os seus filhos, presta atenção, Moisés, eu vejo os seus filhos vestidos de branco e de azul, todos os 3 uniformizados. Todos os 3 de branco e azul. E eu nem conhecia Marília. E Deus vai dar esse gozo para os seus filhos. Deus está tirando de Brasília para trazer você para esse, não foi para Marília, falou assim, para esse lado daqui, perto da tua casa. E eu passava, durante 10 anos eu passei na pista para pegar para Londrina. Eu vi essa cidade e falei, nunca que vou morar nessa cidade. Passava correndo, chegava em Marília, dava uma agonia, porque eu tinha 2 horas para chegar em Londrina. Sempre Marília é um terror para mim. E Deus me trouxe para cá, para uma cidade. Agora, a gente vai perder tempo de cumprir o propósito de Deus. Eu não quero ter o nome de Baruque abençoado e não ser abençoado. Eu não quero fugir do ofício que Deus nos deu, amém? Você tem um ofício, usa o teu ofício, a tua profissão, dialoga com as pessoas, persuade os homens no poder do Espírito Santo. Seja uma igreja dentro do seu trabalho, na sua casa, na escola. E sabe o que aconteceu? De fato vim para Marília, e a primeira coisa que o pastor Fabiano fez naquela época, vou te levar num lugarzinho, me levou para o colégio Água Viva. Chegou lá, as crianças todas uniformizadas de branco e azul. Eu só não podia chorar, né? Porque homem não chora. Brincadeira? E Deus fez isso para nós. E hoje, vou falar para vocês, uma bênção estar nessa igreja. Não teria outra igreja que pudesse dar tudo que ela está me dando. E se Deus me tirar daqui, Deus vai ter que cuidar de mim. Não fico por conta disso, porque eu obedeço a Deus. Então, irmãos, vamos obedecer a Deus. Se cada um obedecer, nós seremos uma igreja que vai alegrar o coração de Deus, amém? Cristo é o fundamento da sua vida, o Espírito Santo é a manutenção da sua vida, e Deus espera pegar você certinho, prontinho para te levar para o céu. Deus está buscando a sua igreja. O juízo começa com a igreja. E Deus está te aguardando para você ser igreja de verdade nesses últimos tempos, porque o bicho vai afunilar. Vamos ficar em pé. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, toda essa história foi criada pelo Senhor. O Jesus Cristo que foi mencionado nos evangelhos foi o Filho que foi produzido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Por causa desse Filho, uma igreja nasceu. Uma igreja nasceu para permanecer no fundamento que é o próprio Cristo. Essa igreja, ela precisou ser capacitada pelo Espírito Santo. O que antes no Antigo Testamento o Espírito se manifestava esporadicamente de tempos em tempos, no Novo Testamento, no Pentecostes, o Espírito veio para permanecer. Então o Espírito Santo nos capacitou, e o Espírito Santo está aqui pronto para usar essa igreja no poder do Espírito Santo. Deus quer usar a sua vida, a sua família, esta igreja, esta cidade para o Brasil.
Deus quer usar você. E Deus quer ver esse trabalho ser concluído através do Espírito Santo que trabalha dentro de você, todos os dias. Por isso Deus capacita essa igreja a ser uma igreja que tem uma mensagem que muda a vida das pessoas aí fora, que serve, que dialoga, mas que não esqueça de dizer que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, que as pessoas precisam confessar os seus pecados, e que é preciso produzir fruto de arrependimento. Pai, nos ajuda nessa cidade, e muda o nosso comportamento, e muda o cenário da nossa cidade, em nome de Jesus. Recebe a glória deste momento, em nome de Jesus, amém. Vamos entoar um cântico, depois nós vamos orar, finalizando. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Irmãos, quanto tempo que você não tem uma história para contar para o seu irmão, para sua mãe, como testemunho de que você foi usado de alguma forma para abençoar alguma vida, para orar com a pessoa, confessar Jesus? Quanto tempo isso não acontece na minha e na sua vida? Eu não vou pedir para você levantar o braço, não, mas quanto tempo que isso não acontece na minha e na sua vida? Quanto tempo que as pessoas, você não se dispõe para Deus te usar? Eu vou desafiar você essa semana, se colocar à disposição. E se você orar, vai acontecer, e Deus ouve, porque quando você ora, Deus leva a sério. Quando eu falo, Deus, eu quero ser usado hoje, rapaz, acontece. Só que a gente perdeu
perdeu a prática, o caráter de evangelizar, abençoar pessoas. A gente acha que isso é para missionário, para pastor. Isso é nossa responsabilidade. A gente perdeu. Testemunho significa, sabe o quê? Fazer acontecer novamente. Acontecer novamente. Testemunho significa isso, acontecer novamente. Quanto tempo que o acontecer novamente do Espírito Santo não acontece na sua vida? Fechar os olhos. Pai bendito, abençoa essa igreja. Espírito Santo, seja o Senhor então o responsável, a iniciativa seja do Senhor então, Deus, de dar uma experiência para cada um dos meus irmãos aqui, de fazer acontecer novamente aquilo que ficou lá atrás na vida deles. Que nessa semana o Senhor possa surpreender famílias inteiras aqui, pessoas em particular, em usá-las, Pai, de qualquer maneira, em qualquer lugar, para proclamar o Teu Evangelho, para abençoar vidas. De alguma forma, Deus usa para que essa pessoa se sinta, tenha uma experiência de que vale a pena. Isso pode virar uma rotina, isso pode virar assim uma realidade de movimento de Deus na minha e na sua vida. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos, homens e mulheres de Deus aqui. Realiza, Deus, ouve a oração dos meus irmãos nessa semana, e que o Senhor possa produzir sinais, prodígios e maravilhas na vida deles. Cubra eles com teu sangue, dê a ordem aos teus anjos a respeito deles. Cubra, Pai, reveste a vida deles com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual possamos apagar todos os dados inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Deus, proteja essa igreja que as portas do inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja, e que nós temos uma ligação com Deus ininterrupta, que nós podemos ligar e desligar as coisas aqui na terra. Faz isso, Pai, no nosso meio. O povo de Deus receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa semana na presença do Senhor.